Olá, sou Rochelle Praz, sou mestranda em Processos e Manifestações Culturais na Universidade Fevale e aqui no colóquio eu apresento um trabalho intitulado Violência e Literatura em Pauta, um levantamento sobre Enterre Seus Mortos, de Ana Paula Maia, na imprensa. A minha orientadora é a professora doutora Marinês Andréa Kunz. Para quem não conhece a narrativa, o texto Enterre Seus Mortos, né, um romance da Ana Paula Maia, lançado em 2018 pela Companhia das Letras, e o Edgar Wilson, que é uma personagem recorrente nos romances da autora, não só nos romances, mas em alguns contos, ela traz também essa personagem. E em Enterre Seus Mortos, o trabalho dele é recolher animais mortos nas vias públicas de uma cidade localizada numa região imprecisa. É uma cidade pequena, né? E a rotina dele é alterada quando ele encontra os corpos de um homem e uma mulher mortos. Quer dizer, naquele universo ficcional, todas as estruturas são completamente inoperantes, né? A polícia não tem como mandar uma viatura para verificar os corpos, não tem espaço em necrotério, não tem nem investigação sobre as circunstâncias daquela morte. Então, naquele contexto, a única coisa que resta ao Edgar, né, que ele se angustia de ver já os abutres rondando os corpos, é levar pro freezer do local de trabalho deles. Mas quando esse freezer estraga, ele e o colega Tomás tem o problema, né, de que esses corpos fossem parar no triturador de animais. Então, para evitar que isso acontecesse, eles têm a iniciativa de colocar os corpos no carro e sair por necrotérios da região procurando um lugar para deixar os dois mortos. E nesse trabalho que eu apresento agora é um recorte da minha pesquisa que está em andamento, né, que trata da representação de violências objetivas e subjetivas em Enterre Seus Mortos. E o objetivo aqui é analisar os aspectos que a imprensa destaca sobre o referido romance para compreender de que modo a violência presente nessa obra é tratada. Então, como justificativa, né, a minha pesquisa faz essa interface entre a literatura e a violência, procurando ver a representação dessas violências na obra. Então, por que isso, né? A gente vive num país com crescentes índices, né, de violência que transcendem o campo estatístico, eles são pertinentes a diversas áreas do conhecimento. A violência é tratada como um problema de saúde pública. Então, quando a gente estuda essa violência pelo viés da literatura, a gente também entende de que modo ela vem se tornando um traço cultural do Brasil urbano contemporâneo. E também no sentido de que compreender de que modo a violência é representada e percebida nessa narrativa literária vai nos levar a reflexões sobre como também o leitor, né, contemporâneo, esse sujeito que completa os sentidos do texto, dá contornos à concepção de violência. Então, meu referencial teórico de pesquisa é a estética da recepção. Eu trabalho com os conceitos da hermenêutica, né, da Gadamer, Ials, Iser, e a teoria da interpretação de Paul Ricoeur, e especificamente olhando, né, o que a imprensa fala sobre esse texto da Ana Paula Maia, a gente atinge aquele conceito da estética da recepção, que também nos diz que a obra faz parte, né, de um contexto de produção e recepção, e também estudando essa recepção a gente consegue ter
uma ideia de como desse nosso meio cultural, a partir também dos horizontes de expectativa do texto no seu surgimento. Falei um pouco antes, né? A violência é um problema de saúde pública, tem essa conclamação para que todos os setores se debrucem sobre ela, não só setores que tratam da segurança pública diretamente, né? E trago também na minha pesquisa análises da obra da professora Lilia Schwartz, que vai nos falar então que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, de acordo com relatórios da OMS, que, né, apesar de não serem completamente confiáveis, porque há países, por exemplo, que não constam, né, não tem dados confiáveis o suficiente, mas dá pra gente entender já o quanto essa violência é sistêmica, né, no Brasil desde a descoberta. O Ginsburg vai falar que também que a violência que constitui a história nacional é indissociável das manifestações culturais e artísticas, e também para entender um pouco dos conceitos de violência, usa o Zizek, que vai dizer que a sistêmica, né, ele vai diferenciar a sistêmica da simbólica, enquanto a sistêmica seria a pregnância da violência que se estende ao corpo político e econômico. A simbólica é um estado de coisas, é um entranhamento, né? A gente convive com essa violência de maneira incorporada no nosso dia a dia. E também ele diferencia violência subjetiva, né, que é aquela que machuca, né, as vias de fato, seja a agressão verbal ou física ou psicológica, e a objetiva é invisível, mas ela vai criando esse ambiente para que a violência subjetiva se desenvolva. O texto da Ana Paula Maia também analisa sob o viés da literatura contemporânea, né? Então, buscando teóricos sobre esse assunto, o Agamben vai dizer que é uma relação contemporânea, é uma relação com o próprio tempo, em que o escritor vai aderir concomitantemente, e vai tomar distância do seu contexto. Quer dizer, tem um olhar fixo para o próprio tempo, mas sem uma adesão completa a ele, né? Um olhar fixo e onde a gente percebe o obscuro. O Schellhammer vai falar então sobre um novo realismo, né? A estética contemporânea, ele compara com a estética do realismo, em que surgem as demandas sociais e a violência vai estar sempre presente. Uma coisa que ele também fala é que muitos autores contemporâneos surgem no experimental, nos meios digitais, até se tornarem reconhecidos do público e aí atingir, por fim, as editoras. Nisso entra também aquele conceito do Carlos Reis de institucionalização da literatura. O que ele fala é no sentido de que o que é literatura, né? A literatura começa a ser considerada enquanto tal a partir do momento em que algumas instituições, como a universidade, as escolas, as premiações e a própria crítica especializada começa a dar visibilidade a essa obra e, vamos dizer assim, referendá-la como uma obra né, literária. Então, nesse sentido, também a gente vê um processo nessa pesquisa, dá para ver assim, esse processo de institucionalização do projeto literário da Ana Paula Maia acontecendo, né, desde lá os primeiros materiais em que ela publicava online,
até o Enterre Seus Mortos e depois o outro texto, Assim na Terra como Embaixo da Terra, serem ganhadores do Prêmio São Paulo de Literatura. E nisso ela também vem se tornando uma autora mais conhecida no cenário. Então, para compreender assim um pouco, né, como que os jornalistas, a crítica especializada estava falando, como é que esses textos estão repercutindo essa coisa brutal e violenta, né, da Ana Paula Maia, que em um primeiro momento, assim, eu costumo dizer que é uma obra bastante indigesta. Nas minhas primeiras leituras eu tinha que parar, porque eu tinha sintomas físicos como ânsia de vômito, assim, com algumas cenas em que ela fala, então, que ela descreve no texto. Então, é bastante surpreendente também como essa literatura é inovadora em alguns sentidos. E ao mesmo tempo, né, tratando de uma forma tão subliminar das violências que fazem parte do nosso dia a dia, mas que no universo dela é naturalizado, vamos dizer assim, de uma forma brutal. Em Enterre Seus Mortos, por exemplo, a cidade convive com uma degradação ambiental em todas as esferas, porque não são só os animais mortos, mas eles estão ali mortos por causa de acidentes de trânsito, né? O rio, desculpe, da cidade é contaminado. Nessa cidade existe uma pedreira que detona 3 vezes por dia e os fragmentos, né, da rocha voam pela cidade, atinge carro, muro, né, os restos, né, das explosões e das poeiras deixam as pessoas mal de saúde, e mesmo assim é um ambiente em que as pessoas simplesmente estão ali acostumados com isso, assim como estão acostumados com a ineficiência de morreu mais uma pessoa, nem vamos investigar, é só mais um cadáver que está brotando. Então, nesse sentido, a violência, né, a brutalidade ali de Enterre Seus Mortos é muito chocante. Então, buscando algumas matérias sobre o assunto, sobre o que falam a respeito desse texto, essa coleta foi feita no início do ano e a Ana Paula Maia está estreando em outubro como roteirista e criadora de uma série da Globoplay, Desalma. Então a autora está cada vez mais em evidência, né? Mas já no início do ano, né, na revista Época tinha essa matéria dizendo que lembra dos tempos, né? Então o Juan, ele faz, na medida em que ele está falando que o texto lembra do tempo, né, em que vivemos, ele está fazendo essas relações entre o universo circundante e o universo da obra, ainda que se trate de algo ficcional. A Folha de São Paulo também faz esse destaque, né, do horror, né, o universo masculino e violento. Então é interessante também essa associação da masculinidade. Tem algumas matérias que falam, né, a Paula Maia não tem essa coisa da escrita feminina, e também nos leva a pensar o que seria, né, essa escrita feminina. Então, nesse sentido também, o texto dela chama atenção. O fato de ser mulher, negra. A revista Cult também fala a respeito
desse universo, né, dos brutos, desses trabalhadores invisíveis, né, porque as personagens da Ana Paula Maia ocupam aquelas profissões que ninguém quer, que é recolher mortos nas estradas, recolher lixos, ser um matador de aluguel, trabalhar num abatedouro de porcos, de gado, bombeiros, mineiros. São essas profissões constantemente invisibilizadas, né, pela sociedade. E ela traz o cotidiano desses sujeitos, que muitas vezes são sujeitos, digamos assim, vazios, né, tamanha a cultura de violência, né, do estado de coisas em que eles estão inseridos. Então, dá para dizer que a imprensa também reconhece isso. E no portal UAI também trago esse recorte, né, dizendo que Ana Paula Maia é uma das vozes mais particulares da literatura brasileira contemporânea. É interessante pensar nesse sentido, porque também uma pesquisa de Regina Dal Castanhet, ela fez uma análise do perfil dos autores que publicam por 3 grandes editoras do Brasil, de 95 a 2004, ela publicou o estudo em 2005, então ela concluiu que a maior parte dos escritores brasileiros naquele universo eram homens, né, na casa ali dos 50 anos, vivendo em grandes metrópoles. E as personagens são homens vivendo em metrópoles. Então, nesse sentido, a Dal Castanhet destaca, né, a falta de representatividade das mulheres, sobretudo das mulheres negras, né, enfim, outros atores nesse processo da literatura contemporânea. Então, como considerações parciais, o que dá para perceber, assim, nessas, eu trouxe aqui alguns dos recortes, né, algumas das matérias que eu localizei, mas, de maneira geral, eles tratam em tom elogioso ao projeto literário da Ana Paula Maia e destacam também esse universo ficcional pautado pela brutalidade em que sujeitos invisibilizados socialmente figuram como personagens. Então, nesse sentido, dentro do que eu consegui analisar, a imprensa destaca isso como algo inovador, diferente e bom. As publicações que eu revisei, então, elas legitimam uma obra que eu entendo é inovadora no cenário da literatura contemporânea e também estabelecem essas relações entre o texto da ficção e o universo cultural do leitor, seja o jornalista como ele mesmo um sujeito que se posiciona sobre o que leu. E também fazem essa referência à precariedade, né, e à banalização da violência que está nessa obra da Ana Paula Maia. Então, com isso, dá para entender como esse texto, dentro desse horizonte de expectativas do nosso tempo, ele nos mostra algumas coisas sobre a nossa realidade, nos convoca a refletir sobre alguns porquês e se percebe que esse tipo de leitor, né, que escreve para jornais, ele de alguma forma reconhece isso, né, avaliza isso, acha isso algo interessante e também nos convida para reflexão, porque estamos tão ávidos, né, porque precisamos tanto de textos que sejam inovadores nesse sentido e que
de alguma forma nos façam refletir sobre a realidade que a gente está vivendo. Então, como referências, claro que na dissertação tem muito mais coisa, mas deixo algumas aqui. E agradeço pela atenção. Muito obrigada.